A apresentação de hoje será sobre o cálculo de coeficientes de transmissão e reflexão em diferentes cenários. Na semana passada, a gente apresentou sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em diferentes meios, para uma incidência normal. E a gente viu como que surgem, as ondas estacionárias, a relação dessas ondas estacionárias com a reflexão. E na apresentação dessa semana, a gente vai verificar o que vai acontecer quando a gente varia o ângulo de incidência, quando ele deixa de ser normal e passa a ser oblíquo. A gente vai fazer essa análise tanto para uma incidência externa quanto para a incidência interna e para polarização paralela e ortogonal. E para verificar esse estudo, esse conhecimento, a gente elaborou um algoritmo em Octave, que a gente vai apresentar ele mais para frente, explicar ele, e através dos gráficos que ele gerar, a gente vai fazer uma pequena análise do que foi tratado nessa apresentação. Começando pelas polarizações, a gente tem basicamente dois tipos, a polarização perpendicular, que é perpendicular ao plano de incidência, e a paralela, que é paralela ao plano de incidência. Aqui a gente pode ver a descrição matemática de cada uma, e o caso geral que une os dois tipos de polarização. Outro parâmetro importante é o ângulo de Brewster. Como que acontece o ângulo de Brewster? Quando o ângulo de incidência e o ângulo de transmissão quando somados eles forem iguais a 90 graus, a gente vai ter um ângulo de Brewster. E o que quer dizer? Por que ele é importante? Porque nesse caso a reflexão ela vai ser zero, ela não vai existir. Então a gente vai ter só incidência e transmissão. Outro cálculo foi realizado para a gente chegar até o código, foi os coeficientes de reflexão e transmissão, tanto para incidência perpendicular e paralela. E aqui a gente separou esses coeficientes, Aqui à esquerda nós temos para incidência perpendicular e à direita para incidência paralela. Também, para a gente conseguir calcular o ângulo de transmissão, a gente utilizou a lei de Snell. A lei de Snell, que também é chamada em alguns lugares como lei da refração, ela descreve a relação entre o ângulo de incidência, de reflexão e o de transmissão. Aqui a gente tem um print do código que a gente realizou, E a lógica que a gente seguiu foi basicamente a seguinte. Primeiro a gente fez a declaração das variáveis de interesse para o problema, Então a gente tem frequência, velocidade angular, ε0, ε relativo, o n0, enfim. E a gente montou um vetor, que armazenaria as informações relativas ao ângulo de incidência, o θi. Depois disso a gente criou um loop, que vai dar conta dessas 90 iterações. E aqui a gente calculou cada coeficiente, Então a gente tem o θ de transmissão, o coeficiente de reflexão para a polarização perpendicular e paralela, e o coeficiente de transmissão para a polarização perpendicular e paralela. Acabando esse laço, a gente criou então 4 figuras, para ficar de uma maneira organizada, para cada situação de interesse. Então aí a gente plotou a figura, em cada caso, para cada tipo de polarização, para fazer o estudo dos coeficientes separadamente. E aqui a gente estava analisando primeiramente a incidência externa em meios não dispersivos. Incidência externa é quando o ε1, o ε relativo 1, é menor do que o ε relativo 2. Então a gente colocou aqui 1 e 5 para fazer essa diferenciação e satisfazer essa condição. E no caso de meios não dispersivos. Para o caso de incidência externa em meios dispersivos, a gente tem basicamente o mesmo código, só que a única diferença é que o ε que a gente vai usar agora
ele é um epsilon complexo, né? Ele tem uma componente complexa e através disso a gente consegue modelar os meios dispersivos. Bom, já para o caso da incidência interna, o código também é bastante semelhante ao da incidência externa, mas aqui nós utilizamos duas diferenças. A primeira coisa é em questão da incidência mesmo, né, que para o caso de incidência interna, o epsilon relativo do meio 1 é maior do que o do meio 2. E outra coisa foi na construção do código mesmo, que ao invés de usar as funções seno e cosseno, nesse caso a gente usou o seno D e o cosseno D, que já dispensa o uso da conversão de graus para radiano. Que no caso de meio dispersivo também, a gente apenas adicionou a parcela complexa do epsilon. E já chegando aqui, a gente tem os resultados, né? Os gráficos que nós obtivemos para o meio externo. Os 4 de cima são para meios não dispersivos, os de baixo são para meios dispersivos. E aqui da esquerda para a direita nós temos o módulo do coeficiente de reflexão, o módulo do coeficiente de transmissão, a fase do coeficiente de reflexão e a fase do coeficiente de transmissão. Primeiramente, a gente já pode ressaltar o ângulo de Brewster, que a gente só encontra para a polarização paralela no coeficiente de reflexão, que é exatamente onde o módulo vai a zero. Então, no caso dos meios abordados nesse código, estaria pouco depois dos 60 graus. A gente pode ressaltar também que já para um meio dispersivo, já não é possível atingir esse módulo zero. Outra coisa também é que no coeficiente de transmissão que a gente pode observar é que ele, tanto para polarização perpendicular quanto paralela, a fase permanece em zero durante todo o período, mas no caso do meio dispersivo, a gente vê que tem um pequeno desvio ao final. Aqui para polarização, para incidência interna, perdão, a gente tem basicamente a mesma disposição que o Bernardo citou, né? Apenas variando aquela questão que a gente citou nos slides passados, que é a relação entre epsilon relativo 1 e epsilon relativo 2. Então, basicamente, o que vale pontuar aqui no caso é como que se dá o ângulo de Brewster aqui no caso da incidência interna, né, para a polarização também só a paralela, a gente não tem para perpendicular, e a gente vê que no caso de um meio dispersivo, né, que realmente nunca vai chegar a zero. Bom, para a gente finalizar a nossa apresentação, a gente obteve hoje, né, esses códigos do MATLAB, que nós, no caso, utilizamos foi a ferramenta do Octave. Com ela a gente conseguiu obter esses 16 gráficos para a gente conseguir analisar a influência do tipo de incidência, polarização e o meio com relação aos coeficientes de reflexão e transmissão. Esses parâmetros foram fundamentais para a gente consiga entender um pouco o comportamento de ondas eletromagnéticas em meios distintos e, no caso de em aplicações do dia a dia, isso é de suma importância para antenas de telecomunicação, por exemplo. Aqui estão as nossas referências e vamos ficando por aqui. Até mais. Até mais.